Graça e paz, meus queridos. Estamos dando sequência ao estudo sobre o final dos dias, o princípio das dores. E estamos falando mais especificamente sobre o conflito no Oriente Médio acerca da Síria. E iremos trazer à tona uma profecia de Ezequiel 38, que fala acerca de Gog e Magog. Esta profecia diz que Gog e Magog vai se aliar com alguns países do Oriente Médio e irá invadir Israel. Alguns estudiosos acreditam, e eu também creio, que Gog e Magog está se falando da Rússia. Magog seria a Rússia e Gog seria o líder ou o presidente da Rússia, que provavelmente é Putin. Esse país, esse líder, vai se aliar com algumas nações do Oriente Médio, como o Irã, como a Líbia, talvez a Turquia, para invadir Israel. E nós acreditamos que esse cenário está completo, ele está mostrando que Ezequiel 38 está prestes a se cumprir. Ele ainda não se cumpriu, mas está caminhando para o seu cumprimento. Por que a gente crê isso? Porque Israel nunca, desde a Guerra Fria, teve voz tão influente nas questões políticas externas como está tendo agora. Nós acreditamos categoricamente que Magog está se despontando, está vindo à tona para trazer o cumprimento de Ezequiel. A Bíblia diz que a Rússia, já que sabemos que Magog é Rússia, que Gog provavelmente seja Putin, já que sabemos que Pérsia é provavelmente o Irã, né, Putin, talvez a Líbia, vamos agora nos portar como eles, como países atuais. Então, nós entendemos que a Rússia ela vai se aliar com relação ao Irã. Ela vai se aliar ao Irã com alguns desses países do Oriente Médio e irá invadir Israel. E ali vai se dar o cumprimento da profecia de Ezequiel 38. Por que a gente fala isso? Porque a Rússia, desde a Guerra Fria, ela nunca teve tão influente no cenário mundial como está agora. Na Guerra Fria, quando era ainda a União Soviética, né, havia um conflito muito grande entre Estados Unidos e Rússia para saber qual era a maior potência. Né, alguns da minha idade, né, se lembram, ou melhor, mais velhos do que eu, se lembram sobre a questão da Lua, quem que ia ir à Lua pela primeira vez, a questão das bombas atômicas. E quando a União Soviética se dissolveu, o mundo levou um choque, porque a Rússia ela ficou em segundo plano. Ela não era mais aquela potência que ameaçava aparentemente o mundo como antes. Mas vendo a crise na Síria hoje, lendo os noticiários, ouvindo o que está acontecendo no mundo, eu tenho plena convicção de que o cenário de Ezequiel 38 já está prestes a se cumprir. E por que já está prestes a se cumprir? Porque, curiosamente, a Rússia ela se aliançou com o Irã, com a Síria e com alguns daqueles países, como a Líbia. Eles são declaradamente aliados. Inclusive, há um tratado entre o Irã e a Rússia de que se um sofrer invasão, o outro vai em socorro. E o maior problema dessa questão toda tem sido também o Irã. Porque Israel entende que o seu maior inimigo é o Irã, devido à questão das armas nucleares. Eles acreditam cabalmente que o Irã quer destruir Israel. Mas isso não é a história da carochinha. O próprio Irã, o presidente do Irã, já disse por diversas vezes que não dá 10 anos para que Israel seja varrida do mapa. Aí você imagina, um país que está construindo bombas atômicas, diz por 2 ou 3 vezes que quer ver Israel fora do mapa. É óbvio que Israel vai achar o quê? Bom, eles estão construindo as bombas atômicas para lançar contra nós e nos destruir. Em contrapartida,
o próprio Israel já declarou por diversas vezes que eles querem destruir as bases nucleares do Irã. Então, quando a gente vê esse conflito ali na Síria, que é vizinho de Israel, e que se acontecer uma intervenção ali militar, a Síria vai retalhar Israel, o que pode acontecer? O óbvio, Israel vai se aproveitar desse momento e vai lançar mísseis contra as bases nucleares do Irã. Israel só não fez isso por uma questão diplomática, porque os Estados Unidos impediu isso, porque a ONU impediu isso, mas o próprio presidente israelita disse que eles estão sozinhos nessa história, que eles não contam com mais ninguém. Há poucos dias atrás, o presidente de Israel falou que não conta com mais ninguém a não ser com ele mesmo, ou seja, nem com os Estados Unidos. Isso significa o quê? Que vai chegar uma hora que Israel vai bombardear o Irã. É claro, eu estou falando isso em tese, eu estou falando isso de uma probabilidade, eu não estou dando certeza, mas tudo caminha para isso. E voltando à questão da Rússia, né, a gente percebe uma coisa muito interessante. Não sei se vocês se lembram do meteoro que caiu na Rússia e que não matou ninguém, mas feriu mais de 1.200 pessoas e foi notícia no mundo inteiro. Dentro da minha visão escatológica, dentro da minha visão teológica, aquele meteoro que caiu ali foi um sinal profético do que está acontecendo hoje. Deus enviou um sinal profético através de um meteoro de que a Rússia iria voltar ao cenário político e ela futuramente seria julgada por Deus por querer invadir Israel. E isso está acontecendo. Já li algumas notícias de que esse conflito na Síria estaria quase virando uma terceira guerra mundial. Porque provavelmente se Israel retalhasse, ou se retalhar a Síria sem um aval das Nações Unidas, é bem provável que a Rússia ela vai se achar no direito de invadir Israel e retalhar Israel também. Então está tudo convergindo para o cumprimento dessa profecia. E eu acredito que não há mais tempo, confesso a você, que não há mais tempo de pregar outra coisa, a não ser o arrependimento de pecados, a não ser a santidade, a não ser a volta do Messias. Eu estou falando de mim mesmo, eu não estou dizendo que você que vai ver esse vídeo tem que fazer alguma coisa. Eu estou apenas dizendo que eu, Luiz Francisco Alves, estou cada vez mais imbuído de uma missão de que o momento é Maranata, ora vem Senhor Jesus. As epístolas dos apóstolos, eles dão conta de que a gente precisava a todo tempo fazer o povo lembrar de que Jesus está vindo e pregar a volta de Jesus. É claro, estaremos continuando a viver as nossas vidas. Vamos continuar estudando, vamos continuar trabalhando, vamos continuar prosperando, mas com os olhos em cima, com os olhos para cima, esperando a volta do Messias. Então, prepara-se para os últimos acontecimentos. Que esse acontecimento, com relação ao conflito do Oriente Médio, ele vai se arrastar até os 2 anos que eu considero um dos 2 anos mais proféticos de toda a história de 2000 anos para cá, que é o ano de 2014 e 2015, quando haverão 4 eclipses de lua e 2 eclipses solares. Alguns chamam de eclipse de lua sangrenta. Nós estaremos falando acerca disso no próximo vídeo. Por isso que eu creio que a intervenção não vai vir agora. Se vier, deve vir para o ano de 2014, ou mais provável ainda, para o ano de 2015. Então, no próximo vídeo,
nós estaremos falando mais detalhadamente acerca disso. O que é esse eclipse? São eclipses raríssimos, porque na verdade eclipses acontecem desde a fundação do mundo e sempre aconteceram. Mas lá em Gênesis, a nossa Bíblia diz que Deus colocou o sol e a lua como sinais. Ou seja, não foi só como estação, não foi só para alumiar o dia e a noite, mas foi colocado como sinais. E esses eclipses, que são eclipses raros, eles aconteceram em momentos muito especiais da história de Israel. Por isso que eu creio que a crise na Síria é uma crise que vai se arrastar até 2014. E quando a gente estiver ouvindo falar que haverá paz e segurança, a Bíblia diz que vai haver repentina destruição. Então nós acreditamos que estamos caminhando para isso. Essa questão de estarem conversando sobre a paz, articulando alianças, quando eles começarem a dizer conseguimos uma solução para o conflito ali no Oriente Médio, eles estão em segurança, eles estão em paz, haverá repentina destruição. Eu particularmente não acredito que a Síria vá entregar todas as suas armas químicas. Os noticiários estão dando conta disso. Eu li agora esses dias que eles estão separando seus arsenais químicos para 50 pontos diferentes da Síria, para dificultar que se descubra. Quer dizer, o que o presidente sírio quer é ganhar tempo. O que Assad quer é ganhar tempo. Os noticiários falam que a Síria tem 7 dias para colocar na mesa todo o seu poderio arsenal. Ou seja, eles querem saber a quantidade de armas químicas que ele tem. Tudo isso é profético. A palavra 7, o número 7 é profético. O número 7 na Bíblia corresponde à plenitude. A gente sabe que a tribulação vai durar 7 anos. Então, nós entendemos que tudo é profético o que está acontecendo na Síria. Existem 6 pontos que eles colocaram lá que a Síria tem que observar. Olha, todo mundo sabe da questão do número 666, 666. Já é um número que está profeticamente nos levando à tribulação, ao anticristo, que vai reinar e vai fazer a marca da besta, que a gente não sabe o que é ainda, se é um chip na mão ou se é alguma outra coisa. Então nós entendemos com isso que está prestes a acontecer. O presidente de Israel disse que qualquer retaliação que acontecer com o seu povo, eles vão mirar no Irã. E como eu já disse antes, lembra, o Irã tem um acordo de proteção com a Rússia. É impressionante, a Bíblia diz o quê? Que Gog e Magog vai se aliar com o Irã para atacar Israel. Então, quando Israel atacar o Irã para destruir suas bases nucleares, a Rússia vai automaticamente vir em seu socorro e vai invadir Israel. Creio que estamos nos últimos dias. Ore por Israel. Ore pelos inocentes que estão morrendo, crianças, mulheres, pessoas que estão morrendo sem Cristo, porque é chegado os últimos dias. Claro que aliado a esse cenário de Gog e Magog, Meseque, Tubal, existe também as outras profecias acerca de terremotos, de maremotos, de enchentes. Todos os anos estamos tendo tempestades incomuns em todo o planeta Terra, em todo o globo terrestre. Há poucos dias agora, a gente leu as enchentes que estão tendo no Colorado, lá nos Estados Unidos, no México. Eu li, por exemplo, uma notícia que aconteceu uma enchente que é incomum
Na Rússia, esse ano, aconteceu uma enchente que o próprio noticiário falou que é algo incomum, como nunca aconteceu antes. Então, as catástrofes climáticas, elas estão sendo cada vez mais intensas e incomuns. De maneiras que não dá para brincar de crente. De maneiras que não dá para fechar os olhos a isso. Tapar os ouvidos para esta realidade. Nós cremos que é chegado os últimos dias. Nós cremos que essa questão do Oriente Médio é uma das trombetas que está soando para a grande vinda do Messias e o dia do arrebatamento. Mas em contrapartida, profetas do mundo inteiro estão falando, conhecidos, não pessoas pequenas como eu, quase sem significado algum. Homens e mulheres de Deus nos 4 cantos da terra estão começando a profetizar e a falar acerca do arrebatamento da igreja, que a iminência de um grande avivamento, de uma grande colheita está próximo. Valnice Milhomes, evangelistas mundialmente conhecido, como David Walker, um pastor do Quênia, muito usado na área de profecia, que tem profetizado muitas coisas e tem se cumprido. Nós temos percebido claramente que o nosso Messias, que Yeshua, está voltando para arrebatar a sua igreja. Mas a Bíblia diz que ele só vai arrebatar uma igreja preparada, uma igreja santificada. Então, no próximo vídeo, nós estaremos falando sobre essas 4 luas, sobre esses eclipses lunares e solares, o que ele tem a ver com Israel e por que essa crise está se arrastando para esses 2 anos proféticos. Como eu disse, são vídeos simples, muito simples. Estamos aqui falando bem à vontade, não estamos entrando em detalhes, né? Não estamos querendo trazer argumentos profundos para provar se isso é verdade ou não. Queremos que você pesquise, queremos que você procure a verdade. Eu costumo falar que melhor do que ensinar a verdade é fazer o povo buscar a verdade. É isso que nós precisamos fazer hoje. Maranata, ora vem, Senhor Jesus.